Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. E depois da Copa do Mundo dos Contos, vamos falar de um livro de contos e de um livro que é quase um conto. E dois livros que dialogam muito entre si. O primeiro, eu não tenho aqui, nenhum dos dois livros é meu, eu peguei os dois livros do meu irmão, cachorro aí do condomínio latindo. O Inquilino, de Roland Topor. É o livro que inspirou o filme de Roman Polanski. E é incrível que esse livro não seja mais conhecido, porque é muito bom. O livro é da editora Amaryllis. Ele lembra um pouco os livros da Cosac Naif, assim, uma edição bem cuidada, com exceção de um detalhe que eu vou ver se eu lembro de falar no vídeo daqui a pouco. Mas é bonito, a capa bonita, tal. Tem, claro, aquele aviso, né? O livro que inspirou o filme de Roman Polanski. E conta uma história de quê? Um homem que teve que sair do seu apartamento e está à procura de um novo apartamento. Ele chega até um prédio, lá uma espécie de condomínio, e encontra um apartamento disponível para aluguel. Ele vai falar com o síndico lá, né, o encarregado, e depois de negociar tal, ele acaba fechando. Antes ele descobre que aquele apartamento não está bem disponível porque a moça que mora nele tentou se matar, acho que no dia anterior, 2 dias atrás, se jogando da janela, e ela está no hospital em coma. E aí o dono do prédio diz: olha, não sei se vai dar para fechar agora porque talvez a moça sobreviva e ela volte, então não sei e tal. E aí ele resolve visitar essa moça. Lá ele conhece uma amiga da moça, e ele conversa com ela e tal, mas essa moça acaba morrendo e ele vai para o apartamento. Para o apartamento há algumas regras bem duras, principalmente no tocante ao silêncio ou ao barulho, né? Então todos os outros inquilinos são muito rigorosos em relação a isso, e aí ele comete um pecadilho logo não um pecadilho, um grande pecado, uma grande falha. No dia que ele se muda, ele chama os amigos dele do trabalho para inaugurar o apartamento, e eles ficam conversando até acho que meia-noite, 1 da manhã, e não sei nem se estão fazendo tanto barulho assim, mas o pessoal reclama de maneira muito veemente. No dia seguinte ele se desculpa, mas ele começa a se sentir perseguido, e cada vez mais essa sensação vai se confirmando. Ele vai ficando obcecado com aquilo, e o que é uma narrativa aparentemente linear, simples, ou digamos assim, natural, realista, sei lá, vai adquirindo contornos fantásticos e bizarros. É um livro curto, de 100 e poucas páginas, 130 e poucas páginas, então ele se enquadraria como uma novela. É um conto que você lê muito rapidamente. Ele é carregado, principalmente no começo, com um certo um tipo de humor bem diferente, bem estranho. Tipo, o narrador não, né? O homem lá, o inquilino, ele fica falando o tempo todo que ele gostava de peidar e soltar gases, né? Ficava soltando gases de forma barulhenta. E aí entra um dos erros que eu percebi: gases 2 vezes grafado com Z. E tem um humor assim, bem estranho no livro, mas que vai perdendo espaço, e o que vai ganhando espaço é um tom claustrofóbico, doentio e, como eu falei, bizarro. Eu fiquei muito curioso para ver o filme, porque eu gosto muito do Roman Polanski. E o desfecho desse livro, ele realmente é muito louco, eu não sei se ele pode se enquadrar numa literatura fantástica ou simplesmente numa literatura de loucura. Mas o certo é que o homem vai ficando cada vez mais obcecado e se sentindo perseguido, e o destino dele acaba se cruzando com o destino da inquilina que se matou. Então é um livro que eu recomendo muito. Assim, é um livro muito bom de se ler, que deixa você inquieto ao final da leitura.
E eu decidi fazer esse vídeo junto, falar do Inquilino junto com o Rei de Amarelo, porque os dois livros acabam tendo uma semelhança muito grande. Esse livro também é do meu irmão. Ele, eu acho que ganhou ganhou espaço, começaram a falar dele de novo, porque ele é um livro muito antigo, porque ele é muito citado numa série que eu não vi, muito elogiada da HBO, né? True Detective. E ele foi escrito no fim do século XIX. No fim do século XIX. E o Rei de Amarelo, o livro, como é que eu posso explicar? Esse livro contém 10 contos. Ele contém contos que fazem menção a um livro chamado O Rei de Amarelo. Então deixa eu ver aqui, 3, 6, 9, são 10 contos. Mas só fazem menção ao Rei de Amarelo os 5 primeiros. Então o que seria o Rei de Amarelo? Seria um livro mais sensacional que já foi escrito. E ao mesmo tempo é um livro tão bem escrito e que tem uma prosa tão poderosa, que tem um tema tão absurdo, que tem palavras tão grandiosas, que quem lê não escapa incólume, ou fica louco, ou encontra um destino trágico. Então esse livro foi escrito num tempo em que as pessoas acreditavam nisso, né? Que era possível você ter acesso a um livro que abrisse caminho para o mundo sobrenatural, um livro mágico, um livro que enfeitiçasse você. Então esse livro foi escrito para você entrar no clima do livro, dos contos que povoam esse livro. É necessário se despir, e aí eu repito o que eu falei sobre o nome da Rosa no meu texto, vou falar depois no vídeo aqui, de todo o anacronismo. Você tem que viajar no tempo e pensar que naquela época era possível que as pessoas acreditassem mesmo nisso, não é só uma fantasiazinha literária. Então, é um livro da Intrínseca, uma edição caprichadíssima, muito bonita, com ilustrações. O Rei de Amarelo, o livro, ele tem uma introdução que explica, uma introdução muito bem escrita, por sinal, que explica a relevância, o que é esse livro, as inspirações dele e tal. E o Robert William Chambers, são quatro das histórias que giram em torno desse livro, que é uma peça de teatro, na verdade, que é O Rei de Amarelo, que tem dois atos. O primeiro ato, nos contos, ele até coloca trechos do primeiro ato, mas dizem que o segundo ato, as pessoas sempre se referem dizendo que no primeiro ato você não se prepara para o que é o segundo ato, é no segundo ato que está a grande revelação. E aí, de formas diferentes, os 4 contos mencionam o Novo Mundo. O primeiro, O Reparador de Reputações, conta a história de um homem que conhece um sujeito que, assim, parece desprezível, mas que seria um dos homens mais poderosos do mundo. Esse moço que conhece esse homem, ele tem um primo que está chegando do exército, ele vai casar com uma moça muito bonita, e ele está convencido de que ele e esse homem sábio, eles têm um papel muito importante para desempenhar no mundo, com base no que ele leu no Rei de Amarelo, né? E esse homem sábio, ele é um reparador de reputações, ou seja, ele resolve problemas com a reputação das pessoas, então ele tem centenas, milhares de pessoas aos seus serviços e aos seus pés, porque ele conhece os segredos de todo mundo. E ele diz que esse moço, ele vai ser o primo dele é quem vai herdar o trono aí do mundo, mas que ele, o moço, que é o mais talhado para herdar essa coroa, por isso ele planeja o assassinato do primo. Então é um conto sobre loucura, sobre insanidade, muito, 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 muito bom. O outro conto é A Máscara. O Robert William Chambers, ele era também pintor, era um artista, então ele viveu muito
no meio artístico, todos os contos acabam flertando. Quando o tema não é, quando o tema central não é algum artista mesmo, acaba flertando com a arte. Esse conto A Máscara, o tema central dele é a arte. Ele conta a história de 3 amigos, né, jovens de 19, 20, 21 anos, 2 homens e uma moça. A moça é casada com um escultor, e o outro jovem, os dois eram apaixonados por essa moça, mas ela escolheu o escultor. Mas eles continuam amigos. Esse escultor, ele descobriu uma espécie de fórmula mágica e alquímica para transforma qualquer coisa numa escultura de imediato. Então ele faz uma experiência com um inseto, faz uma experiência com um bichinho, com um rato, e acaba que, sem querer, a moça linda, por quem os dois são apaixonados, acaba tendo contato com essa substância e vira uma estátua. Uma história muito trágica, mas é fantástica, fantástica. Assim, não dá porque perde a graça contar o que está nos contos, mas eu fazia muito tempo que eu não me impressionava tanto com o livro como eu me impressionei com O Rei de Amarelo, principalmente com os primeiros contos, os contos que falam do Rei de Amarelo. Para os 5 primeiros contos que flertam com o fantástico, eu dou nota 10, está entre os melhores contos que eu já li. Para a segunda parte, eu dou nota 7, ou seja, continua sendo boa literatura. Mas é isso, O Inquilino, O Rei de Amarelo, 2 livros que flertam com o fantástico, com a loucura. Recomendo muito. Se você encontrar isso aqui no estante, numa livraria, estiver querendo ler algo inquietante, confira. O Inquilino também, está aqui a figurinha do livro. É isso, um abraço, até o próximo vídeo, tchau!